pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Apesar do calor muito quente que tá aqui. Hoje nosso projeto vai ser uma bolsa para celular. Mas a gente vai fazer de uma maneira diferente. A gente vai construir junto o projeto. Por quê? Porque eu ganhei essa base de couro aqui de brinde de uma outra coisa que eu comprei, que eu já não me lembro mais, que já tem um tempinho. Aí eu quero fazer uma bolsa. Como eu não tenho outro igual, não dá pra fazer o protótipo, né? Como a gente sempre faz. Vamos fazer junto. Por que eu tô falando isso? Porque vai ter momento que eu vou falar, não ficou bom assim, vamos mudar. Até pra vocês terem uma noção como é construir um projeto do zero, né? Então vamos lá. Aí a gente vai usar. Eu pensei em usar esse barbante aqui, Supremo. Eu até comecei a fazer a gravação, que não gravou, ainda bem, porque não ficou legal, ficou muito fino com relação ao furo. Então eu achei que ia ficar um fundo grosseiro para o barbante. Aí mudei e resolvi botar um fio de malha. Aí eu vou fazer com esse fio de malha da Círculo aqui, fio premium, que é 25 milímetros. Ele sugere a agulha de 8 a 12, mas eu vou fazer com a agulha 6, que eu acho que a agulha 8 vai ficar um troço muito bruto, né? Mas eu vou precisar de duas agulhas, a 5 e a 6. Por que a 5? Porque a 6 ela até passa aqui, ó, no furinho, mas ó, não vai ser legal. É uma vez só que a gente vai usar, duas vezes que a gente vai usar, mas não vai ser legal, vai atrapalhar. Então eu vou usar essa 5 aqui, ó, que passa tranquilo. Aí a gente vai fazer a primeira carreira, já até escrevi aqui. A primeira carreira a gente vai fazer 24 pontos baixíssimos, depois a segunda carreira 24 pontos baixos. E vamos trabalhar toda ela com meio ponto alto, né? Aqui tem 24 furos, eu vou fazer 24 pontos, tá? Eu não vou aumentar nada não, para não ficar um troço muito largo, muito grandão, aí vai deixar de ser porta-celular, né? A gente tem que começar trabalhando olhando essa parte aqui, que é externa pra gente, porque essa aqui é interna. Se eu for trabalhar assim, ó, vai ficar essa parte pra dentro, porque ela vai crescer assim. Então, eu tenho que trabalhar com a parte de fora pra mim, na minha direção. Porque aí eu vou subir assim, essa aqui vai ser a parte de dentro. Vamos... material de acabamento, né? Agulha de tapeceiro e essa minha ferramenta, que às vezes eu não uso, mas eu gosto sempre de mostrar. Tesoura, marcador de ponto, porque a gente vai trabalhar circular, então é bom a gente marcar onde a gente começa, onde a gente termina, pra gente não se perder. É difícil acontecer, mas é melhor. E marcador de carreira, pra gente também não se perder na carreira que a gente tá. Como essa cor aqui é uma cor tijolo, terra, eu não sei se tem nome aqui, deixa eu ver. Rena que tá aqui. Mas eu considero isso aqui ocre é mais cara. Tijolo, siena, né? Tem o nome que você quiser dar. Aí eu achei que ia ficar melhor com dourado. Então eu peguei esse fechinho aqui de imã que eu tinha dourado. Eu vou mostrar depois para vocês um jeito de colocar sem precisar enfiar isso no produto. Aí quando a gente dobra fica aparecendo isso do lado de fora. Mas na hora que for fazer eu mostro. Essa argolinha para prender na bolsa e a alça. Eu peguei, sem medir, eu peguei uma corrente que eu tinha lá, porque eu acho que assim, quando é coisa de bolsinha pequena, da celular, essas coisas, é legal a gente usar transpassado, né, no ombro. Então eu peguei qualquer corrente que eu tinha sem medir, vamos medir agora junto. Não tem problema eu puxar assim, porque isso aqui não estica, né? Só mesmo pra gente saber o tamanho que tá aqui. Ó, 1,15. 1,15 m, que vai aumentar um pouquinho por conta dessas argolinhas aqui, né, que são compridinhas. E se eu achar que ficou muito longo, ficou lá embaixo, a gente tira umas argolinhas daqui para dar, tá? Como eu falei, é um projeto, a gente tá vendo como vai fazer. Então, pode ter vou desmanchar, vou tirar. E o alicate pra gente usar, né, para abrir as argolas, para colocar. Então, agora vamos deixar só o que a gente vai trabalhar, para não ficar confuso.
e vamos começar. Ah, é cola, eu esqueci, porque para fazer aquele jeito que eu falei do fecho sem aparecer do outro lado, a gente vai precisar de cola. Não vou colar não, tá? É só para mostrar, para firmar. Eu já escrevi aqui mais ou menos, bolsa para celular, fio de malha premium 25 milímetros, né, que é esse fio. Agulha número 6, que é a principal, né, a 5 vai ser só para eu começar o trabalho. E a base oval, com 24 furos. Primeira carreira nós vamos fazer 24 pontos baixíssimos na base, depois vamos fazer 24 pontos baixos para começar a subir e depois vamos terminar o nosso trabalho todo com meio ponto alto. Isso aqui é o que eu tô planejando. Então, se eu começar a fazer com meio ponto alto, achar que não ficou bom, que ficou grosseiro, a gente muda o ponto, ok? Então, vamos lá. Esse eu gosto de puxar pelo meio, né? Aí eu cortei um pouquinho aqui, que é bom até que protege, né, a linha. E já tinha essa pontinha assim pra cima. Aí eu só puxei e veio. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar no meio aqui, tá? Pra gente fazer os emendos todos, os finais de carreira, né? Todos aqui no meio. Eu não gosto de botar aqui porque pode dar uma puxada pro lado e alterar, né? Aqui já é ponta, né? Vamos começar por aqui. Eu vou fazer um nozinho inicial como se eu fosse fazer correntinha. Aí venho aqui, introduzo no meu nozinho inicial, puxo pro furo. Vai ficar ruim porque é uma agulha muito pequena pro tamanho da linha, né? Ela recomendo 8, a gente tá usando a 5, mas é o que entra aqui com tranquilidade. Então a gente às vezes vai escapulir, mas isso acontece. Depois a gente vai para um pouquinho maior. Não vai ficar muito maior, mas é um pouquinho maior. Então vamos lá, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada furinho. Procura não deixar o ponto baixíssimo muito apertado, senão vai fazer isso aqui na base, tá? E depois, quando você for fazer a outra carreira, vai ficar ruim também. Então, dá uma puxada, tenta deixar todos mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não tô contando porque eu sei que tem 24 furos. Então, vão ser 24 pontos baixíssimos. Depois, quando eu estiver subindo, se eu quiser contar, é legal, porque já não vai mais ter o furo de base, né, para me guiar. Eu posso, de repente, engolir algum ponto ou botar mais de um e dar alteração na bolsa. Ó, aqui nas beiradinhas a gente bota um pouquinho mais larguinho. E assim a gente vai fazer até chegar do outro lado. Vamos ver se ficaram 24 pontos ou se ficou 25 por causa daqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok? Então essa foi a primeira carreira que a gente já escreveu aqui. Olha que eu deixei bem frouxinho, hein? Mas depois, conforme a gente vai fazendo, melhora. Vamos botar aqui no nosso marcador para a gente não se perder. Aí vamos lá. E agora vamos fazer o ponto baixo. Dou uma puxada para dar altura, introduzo aqui, ó, mesmo buraquinho, aqui no meio do ponto baixíssimo e puxo. E faço o meu ponto baixo normal, mas lembrando de dar altura, porque a gente vai subir o trabalho. Se eu fizer muito apertado, não vai ficar legal. Então esse foi o meu primeiro ponto baixo, né? Vamos botar o marcador aqui.
E assim eu vou fazer até o final, 24 pontos baixos, introduzindo aqui, ó, no furinho e no meio do ponto baixíssimo da carreira anterior. Lembrando de puxar para dar altura, para não ficar apertado demais e a gente não conseguir dar a altura que a gente precisa. Todo projeto que a gente faz do zero, que a gente faz da nossa imaginação, às vezes a gente pensa, vou fazer assim, 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 aí pensa que vai dar certo, mas quando bota em prática não dá. Então é assim mesmo. Esse negócio, ela não sabe fazer, ela não soube fazer, ela não... Não, porque a gente está fazendo do zero o projeto. Aqueles que eu mostro para vocês que já tem um pronto, pode ter certeza que eu fiz. Desmanchei um monte de vezes, fiz com uma linha que não ficou legal, depois partir para outra que ficou legal, entendeu? É isso que é fazer um projeto. Mas como esse aqui, eu só tinha esse fundo e eu queria fazer junto com vocês a bolsa, que eu imaginei, né? Então a gente vai fazer junto. Eu já, como eu falei pra vocês, eu tinha imaginado com aquele barbante, achei que ia ficar bom, mas o barbante é fino demais pro buraco aqui e pro tamanho da base. Aí o que aconteceu? Eu podia até fazer aqui embaixo, né? Ninguém vai ver, vai ficar... Mas corria o risco de ficar bruto demais e o barbante ficar fino demais pra base, né? Então achei melhor fazer com fio de malha. Esse fio de malha é maravilhoso de trabalhar porque ele é premium, aquele que eu falei para vocês, que não é uma malha que você recicla e faz um fio de malha. Esse fio é feito especialmente para isso. Eles produzem a malha e fazem o fio, né? Então, assim, ele é macio de trabalhar. Olha, tá vendo que eu tô usando a posição que eu uso normalmente para trabalhar? Porque ele é macio. Se fosse um fio de malha residual, né, que a gente chama, que é aquele que você pegou roupa de malha e reaproveitou, reciclou, residual é o reciclado, né, nesse caso. Eu não estaria conseguindo trabalhar assim, porque ia cansar minha mão demais, porque ele é mais pesado, mais durinho. Então eu teria que estar trabalhando assim. Que não faz diferença, né? Você tem que trabalhar de um jeito que seja confortável para você, mas eu particularmente não gosto. Eu só trabalho nessa posição quando o fio é mais durinho, mais difícil de trabalhar. Estamos chegando no final já, tá? Segunda carreira. Tá envergando, mas depois a gente ajeita. Eu acredito que esse seja um projeto que fique pronto muito rápido, porque 24 pontinhos só, né? Por carreira, não é maravilhoso? Tem coisas que a gente faz que é 100, né? Olha lá. Tá vendo? Já começou a subir. Eu acho que vai ficar bonitinho. E vai ser, na minha cabeça, vai ser um trabalho muito rápido. Bom, já fiz as duas carreiras, né? Que eu precisava introduzir no furinho com a minha agulha número 5. Agora eu quero fazer meu trabalho com a agulha número 6. Porque se eles recomendam a 8, se eu fizer com a 5 vai ficar muito apertado, né? Então, a gente vai agora fazer com a 6. Que eu também não quero fazer com a 8 para não ficar um troço muito frouxo, muito, né? Largado. Então vamos fazer com a 6, que a gente não fica nem lá nem cá. Aí na minha cabeça, o que eu tô planejando pro meu projeto é fazer com meios ponto alto. Terceira carreira até
24 meios ponto alto. Então, vou fazer com meio ponto alto. Aí, eu vou fazer um pontinho só para subir, tá? E vou... Eu não sei se eu trabalho com aquela história do projeto, né? Não sei se eu trabalho aqui... ou se eu trabalho pegando os dois. Vamos ver como é que fica. Vou fazer uns 2 pontinhos e ver. Acho que assim vai ficar meio frouxo, né? Talvez com barbante ficasse bom. Então, vamos fazer normal. Não vamos inventar moda, não. Aí, agora é só subir. Lembrando de dar altura e não apertar demais. 1, 2, botar o nosso marcador aqui. Não precisa, né? Porque a gente já sabe que tem diferença aqui, mas é bom botar pra gente não se perder, principalmente quem tá começando agora. Eu vou fazer essa primeira carreira com vocês, e depois a gente vai fazer, eu vou fazer todas as carreiras que eu achar que tem que ser, da altura, e volto dizendo quantas carreiras foram, tá? Acho meio ponto alto um ponto bonito também. Não é feio, não. A gente vai trabalhando e vai ajeitando, dando forma. Eu gosto muito de trabalhar com fio de amigurumi, mas esse fio de malha premium, ele é muito gostoso de trabalhar. Ele é macio. Alguns têm um pouquinho de elasticidade. Sem contar que o trabalho fica muito bonito. Vamos ver se tem 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então tem que fazer mais um. É importante contar para não dar diferença no final. 24. Aí a gente vai... Aí não precisa nem fazer o ponto baixo, ó. A correntinha, é só ir continuar direto, ó, tá vendo? Igual a gente faz amigurumi. Então, essa foi a carreira número 3. Agora vamos analisar. Ó, a gente vai subir. Sabe que isso que tá fechado assim não vai ficar assim. Conforme a gente for subindo, ele vai subindo. Mas é aquela história, vamos pensar. Será que eu preciso fazer aqui, na beiradinha, um ponto a mais? De repente, aqui nesse ponto do meio aqui, a gente faz 2 em vez de um só, para dar mais o formato. Vamos pensar nisso? Porque aí fica, em vez de 24, fica 26 pontos. Ó, tá vendo? Que aqui ficou direitinho, mas quando tá subindo, mas conforme for subindo, isso vai ajeitando. Eu vou arriscar fazer assim mesmo, 24. Então, agora eu vou fazer. Fiz a terceira carreira, que foi meio ponto alto. E vou fazer quantas carreiras eu achar necessárias para altura, para dar altura. E volto para dizer quantas carreiras foram, ok? Aí, se a gente achar, depois que eu fizer, eu achar, não ficou legal, eu acho que tinha que ter aumentado aqui, não tem problema, eu desmancho tudo e aumento. Isso faz parte do projeto. Quem não quer desmanchar tudo e fazer de novo, não faz os seus projetos próprios, né?
copia de alguém, pega na internet, não tem problema. E mesmo assim corre risco de ter que desmanchar, se não fizer direito, como está no projeto, ou se o que foi ensinado não está mostrando, né, com clareza. Mas vamos lá. Eu vou então, daqui a pouco, eu vou fazer tudo e daqui a pouco eu volto pra gente ver se deu certo e quantas carreiras foram feitas. E continuar, né? Fazer a tampa e as outras coisas. Até já. Olha como é que ficou. O meu celular é grandão, por isso que eu fiz um pouquinho maior. Assim, de comprimento, né? Foram 15 carreiras. Viu como é que eu falei que ia ser rapidinho? 24 pontos, 15 carreiras e ó, ele ajeitou direitinho, tá vendo? Aí a gente vai fazer a tampa agora. A tampa eu planejei fazer com ponto baixo centrado, tá? Assim, eu fiz os planos na minha cabeça, eu já escrevi aqui. Aí a gente vai fazer, se der certo, ok, fica assim. Se não der certo, a gente muda, né? E como é que eu vou fazer? 24 pontos, 12 para cada lado, né? 12, 12. Aí terminou a carreira aqui, tem esse ponto aqui que eu não quero trabalhar. Por quê? Porque eu já marquei aqui, eu vou trabalhar 10 pontos. Então a minha tampa vai ficar os 10 pontos para lá, né? 10 pontos baixos que eu vou para lá. E eu vou botar na parte de trás, né? Que essa parte aqui caiu o marcador, depois eu pego. Essa parte aqui que a gente fez a primeira carreira de ponto baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar esse primeiro ponto aqui, né? Que seria o primeiro ponto da carreira, né? Que aqui tem um ponto, aqui tem 10, aí fica mais um ponto aqui, 12. E aqui tem 12. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E é bom fazer um ponto baixíssimo, que dá até a altura mais ou menos, porque sempre fica um degrauzinho aqui, né? Quando a gente faz trabalho circular. Então, o que eu vou fazer? Um baixíssimo. E vou trabalhar 10 pontos baixos centrados. Eu botei aqui assim, ó, 5 carreiras, sendo 10 pontos baixos centrados, sendo que uma diminuição no início e no fim das carreiras 3, 4 e 5. Então, essa aqui eu vou fazer com 10, a carreira 2 eu vou fazer com 10, e a carreira 3, 4 e 5 eu vou diminuir um ponto no início e no fim, até ficar mais pontudinho, né? Não ficar esse retângulo aqui. Mas você pode fazer um retângulo direto. Eu tô falando, meu projeto eu tô planejando assim. Então, vamos lá. Ó, eu posso começar assim, pegando as duas alças, e posso também fazer pegando a alça de trás, para dar aquele caimento que a gente sabe. Vamos ver se vai ficar bom assim. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Ó, tá ficando com essa divisãozinha aqui. Pode deixar ou pode fazer normal. Sem pegar uma só. Vamos ver como é que fica. E é assim que a gente vai criando o projeto, sabe? Eu pensei em fazer desse jeito. Faz 1 ou 2 carreiras. Achou que ficou legal? Pergunta pra família, eles dão a opinião deles. Ótimo. Não ficou legal, desfaz, ó. Ó, tá vendo? Pode ficar assim direto também, sem problema. Eu não botei mais o marcador, que agora a gente vai fazer carreira de ida e volta, né? Que a gente vai trabalhar esses 10 pontinhos aqui de trás. Vou trabalhar inclusive esse aqui, né? Que conta os 10 pontinhos.
uma correntinha para virar. Se bem que carreira de ida e volta não dá para fazer ponto baixo centrado não, agora que eu me toquei. Tá vendo como é que não dá? A gente ficar fazendo planos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo como é que vai ficar? Eu acho que vai ficar legal. Aqui a gente bota as argolinhas para alça. Eu acho que vale a pena fazer assim. Então, ó, já fiz 2 carreiras, né? Aí nos nossos planos, nos meus planos, né? A terceira, a quarta e a quinta a gente vai fazer diminuição. Então, vou virar. Como é que é a diminuição? Aqui eu posso fazer de 2 maneiras. Posso fazer aquela diminuição clássica ou posso pular esse ponto e vir para esse aqui. Do outro lado a diminuição vai ser a clássica, né? Ou pode também pular e fazer um... Se bem que não dá, né? Porque o último não vai dar, não vai ficar legal. 1, 2, 3. Ih, olha eu fazendo ponto meio ponto alto. 4, 5, 6, 7. Ó, 7. Ficaram os 2 últimos pontos, vamos fazer a nossa diminuição clássica. Ó, vamos de novo, né, para lembrar. Pego a alcinha da frente do próximo ponto e a alcinha de trás do último ponto. Puxo e encerro. Essa é a carreira 3. Vou marcar aqui para não esquecer, né? Porque daqui a pouco alguém pega e fala alguma coisa comigo, eu já não sei mais em que carreira eu tô. Correntinha, pulo esse aqui. Faço esse. Aí quando tiver faltando os 2, não precisa contar, né? Quando tiver faltando os 2 últimos pontos, a gente faz a diminuição. Gente, para eu gravar eu tenho que desligar o ventilador. Vocês não fazem ideia. Tô derretendo. E meu filho ainda inventou de ficar aqui, que o quarto é dele, né? Tá derretendo junto comigo. Pelo menos eu tenho companhia, né? No derretimento. Pronto, ó. Essa foi a quarta. Estamos quase acabando. Eu acho que não vai dar só 4 carreiras, não. Ó. Que eu fiz contando pelas carreiras do meio ponto alto. Já vi que não vai dar. Vamos ter que fazer mais carreiras. Então, vou ter que fazer menos carreiras de diminuição. Mas vamos ver. Eu queria falar uma coisa com vocês. Eu tô muito feliz. Com 6 meses de canal, a gente já tem mais de 200 inscritos. Eu quero agradecer muito mesmo para vocês que se inscreveram. E quero pedir para vocês botarem no comentário, vocês inscritos, de onde vocês são, de onde vocês são e sei lá, o que vocês fazem, se vocês estão curtindo, porque para nós é muito importante. Eu achei que foi muito rápido, né, a quantidade de inscritos e isso, na minha cabeça, isso me mostra que a gente está agradando, né? Muito obrigada, tá? Então vamos lá. Eu fiz contando as carreiras pelo meio ponto alto, não dá. Ponto baixo é diferente, tá vendo? Ó, não deu certo. Ficou muito pequenininha essa tampa. Então o que a gente vai fazer? Desmanchar.
E vamos fazer mais carreiras sem desmanchar, pra gente ver. Então aqui, ó, já fiz aqui as 2 carreiras, né? 1, 2, com 10 pontos baixos. Então agora vamos fazer mais algumas carreiras, depois a gente dá aquela diminuidinha para dar o caimento, né? Então agora é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais, vamos fazer mais algumas carreiras sem diminuir. Pode também, em vez de fazer com o crochê a tampa, pode pegar um couro, um pedacinho de couro, um pedacinho de corvinho que seja parecida com essa cor aqui, né? E fazer os furinhos, né? Esses furinhos aqui e prender aqui, costurando, né? Com o próprio crochê, a própria linha. Tem várias ideias. A alça, em vez de ser de correntinha, como a gente vai fazer, pode ser alça de couro. Então, assim, aquilo que eu todo vídeo falo. Usa a sua imaginação. Bata as asas e voe. Voe alto, longe e bonito. Pode também fazer a tampa com o mesmo ponto. Como eu falei no início, ponto baixo centrado, esquece. Ponto baixo centrado a gente só consegue fazer, só fica legal fazendo no crochê circular. Pode também fazer com meio ponto alto, como foi o ponto da tampa, do corpo. A gente vai fazer. Se não ficou legal com ponto baixo, a gente desmancha e bota. Porque a ideia tá aqui na nossa cabeça. Mas quando a gente bota em prática, nem sempre fica tão legal quanto está na nossa cabeça, né? Isso é a criação. E é isso que eu quero que vocês façam. Entendam isso. Eu tô criando, então eu quero inventar um ponto. Faço aqui, do que veio na minha cabeça, deu certo, ótimo, inventei um ponto. Não deu certo, continua tentando até conseguir. E me conta qual foi esse ponto que você inventou. No comentário, me ensina, faz no Instagram e marca o Fofolas, porque aí eu aprendo também. Não é? A vida é um eterno aprendizado, meu filho. A gente está sempre aprendendo. E às vezes quem a gente não espera, aquele novinho, aquele que começou agora, é ele que ensina coisa pra gente. Então, essa é a quinta, ó. Já tá muito pequenininha. Vamos fazer mais um tiquinho para depois pensar em dar aquela curvinha da diminuição. Só tá sendo bom por uma coisa. Eu tô fazendo sauna, sabe? Esse calorão. Aí eu já aproveito e dou uma emagrecida. Tá vendo como é que é tranquilo trabalhar com fio de malha premium? Ele é bem macio, tranquilão. Ó, essa foi a 6ª. Vamos fazer até a 8ª? Vamos ver se já dá para começar a diminuir. Não tô nem contando. Tomara que esteja certo no final. Eu não tenho engolido nada que eu tô falando, né? Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando. A gente corre risco, né? Quando a gente tá falando.
ficar assim. A gente fazendo mais umas 3 carreirinhas, diminuindo, vai ficar mais ou menos aqui. Porque é essa carreira que eu fiz agora, 7, então vamos fazer mais uma oitava, né, como eu tinha pensado depois. Vamos ver se já dá para começar a diminuir. Oito, 9 e 10. Desculpa o barulho, gente, mas é que eu não consegui fechar a janela de tanto calor. E aqui é do lado da estação. Acabou de passar um trem. Pronto, ó. Pode deixar assim, que também é legal. Mas aí teria que botar 2 fechos. Eu acho uma bolsa pequena, exagero botar 2 fechos. Ou pode fazer a diminuição. Eu posso simplesmente pular, eu posso... Vamos diminuir igual? Dos 2 lados? Vamos, né? Esse barulhinho eu acho que é a gatinha tentando entrar. Ela é doida com meu filho. E eu tô com a porta do quarto dele fechada, ela deve estar achando um desaforo. Ela querer entrar e não poder porque eu tô com a porta fechada. Ó, os 2 últimos. A nossa diminuição clássica. Aqui eu não vou mais contar, vou contar pra gente saber quantas carreiras de diminuição não dá, né? Eu sempre gosto de fazer uma carreira de ponto baixo de contorno, mas eu acho que com esse fio, o fio de malha prima, acho que não vai nem precisar, não. Vamos ver. Os 2 últimos. Nossa segunda carreira com diminuição. Agora foi a 10ª. Essa é a 3ª diminuição, né? Conforme a gente tinha feito no outro. Vamos ver se vai dar. Você vai precisar fazer mais carreiras de diminuição. Ó, 2 últimos. Diminuição. Ó. Aqui. Ó, eu acho que assim ficou bonitinho, ó. Ficou arredondadinho, não precisa mais fazer diminuição. Então são 3 diminuições mesmo, como a gente tinha planejado. Então vamos cortar o fio. A nossa bolsa tá pronta. Agora a gente vai colocar o fecho, os fechos, né? Ó, não dá só pra celular. Você consegue botar mais umas coisinhas aqui. Ainda vai chegar com estilo na festa. Bom, como é que a gente vai fazer? Para colocar o fecho. Vou tirar essa feinura daqui, que minha letra é um horror. Depois, no final, eu vou botar o vídeo. Eu vou pedir para minha filha também botar
a receita no início também, já para a pessoa ver. Antes de eu botar o fecho, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente tinha feito junto ponto baixíssimo, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de meio ponto alto. Aí quando eu fui continuar, eu achei que estava muito encurvado assim. Aí eu pensei, será que eu apertei demais esses pontos baixíssimos? Eu vou desmanchar e vou fazer de novo. Aí desmanchei e fui fazer de novo. Aí fiz de novo ponto baixíssimo, ponto baixo e a primeira carreira de meio ponto alto. Quando eu estava terminando a segunda carreira de meio ponto alto, eu percebi que eu tinha feito tudo com essa agulha aqui, com a 6. Então, o que eu entendi também no meu projeto? Que eu não preciso mudar a agulha. Que com a agulha 6 eu consegui fazer isso aqui, que o furo é tão grande que deu tudo certo, eu nem percebi. Eu acho que foi no automático, né? Nem percebi. Então, não precisa mudar a agulha. Com esse furão aqui. Se for um furo menor, tem que mudar a agulha. Então, na minha receita, eu vou botar só a agulha número 6. Normalmente, como é que a gente colocaria isso aqui? A gente coloca assim, aí puxa para o outro lado e dobra, né? Aqui, por exemplo, ia ficar aparecendo horrível. Aqui dentro não ia ficar aparecendo, mas podia machucar a mão de quem vai botar a mão aqui dentro, né? Então, como é que é uma maneira boa de fazer, que eu acho bem legal, fica bem escondidinho e fica seguro. Assim, ó. Eu vou cortar 4 pedaços de fio. Eu vou cortar um pouquinho maior para eu trabalhar melhor. Ó, vou medir mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vou cortar 4 pedaços desse aqui iguais. 1, 2, 3 e 4. Eu posso também, em vez de cortar 4, cortar 2, abrir e cortar aqui no meio. Eu já fiz um assim, mas eu acho que fica tão fininho e não dá, pelo menos eu não me senti segura. Então vamos fazer 4. Aí agora entra a colinha que eu vou precisar, né? Eu vou usar hoje a Cascorês porque eu levei bronca da minha manicure, que agora é a Regis, sabe? Regis. A outra largou a gente na mão, foi embora. E aí, da última vez que eu usei, lembra que a gente trabalhou usando cola universal? Estragou minha unha toda. Aí levei aquela bronca dela, sabe? Então agora eu preciso me proteger. Essa aqui não estraga a unha e faz o mesmo efeito, só demora um pouquinho mais para secar. Aí o que eu vou fazer, ó? Deixa eu furar aqui porque pronto. Aí, ó, vou eu estragar a unha e levar a bronca. Ó, aí eu vou botar a cola aqui assim. Aí venho com um pedaço do fio e boto assim, no meio aqui, equilibrando, né? Mais ou menos a mesma quantidade para um lado e para o outro. Aí boto mais um pouquinho de cola aqui e boto o outro, assim, formando um X, equilibrando também do mesmo jeito. E faço o mesmo do outro lado. Um pouco de cola. Eu sou exagerada, sabe? Não precisa desse montão. Eu que fico com medo de não colar direito. E tasco cola, mas não precisa. Essa cola Cascorês rótulo azul é cola
Como é que é o nome da cola, meu Deus? Sei lá, esqueci o nome dessa cola, que eu escolhi aqui, qual é o material, né? Eu sei que ela é muito boa. É boa para fazer biscuit, sabe? As peças ficam bem seguras. Bom, aí eu já fiz aqui, ó. Botei os dois, botei mais essa cola aqui, por quê? Porque agora eu vou pegar aquela argolinha, aquela tirinha, né? Como é que chama? Abinha, né? E vou virar aqui por cima. Vou fazer uma sujeirada de cola. Já vou eu levar bronca. Tem um papel toalha aqui. Aí vou pegar o outro lado. Pera, deixa eu dar uma apertada nesse para ficar mais fácil de mexer no outro. É de PVC. É extra. PVA. É que meu filho tá me mostrando aqui. Eu falei que ele tava aqui, né? Aí ele viu que eu tava... Aí ele mostrou. Aí quando eu vi, eu lembrei, mas eu lembrei errado, que não é PVC, é PVA. Ó. Aí fica assim, ó. Bem presinho. Ó. Depois que secar a cola, então... ninguém segura. Aí vou fazer o mesmo do outro lado. Vou apertar... dos dois lados. Vou limpar essa bagunceira toda aqui, porque eu falei que não precisava disso tudo, mas eu quis fazer para me garantir. Ó, aí ficou assim. Agora eu vou prender isso aqui na bolsa. Antes de prender isso aqui na bolsa, eu vou esconder esse fio aqui, porque ele vai me atrapalhar se eu deixar ele aqui. Aí eu posso daquele jeitinho que eu falei, com isso aqui, ou posso com outra ferramenta. Vou fazer com esse aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, aí eu vou entrar aqui. Opa. É aleatório, tá? Eu tô falando que eu vou entrar aqui, por quê? Porque aí eu já puxo aqui pra ficar igual, tá vendo? E dou uma andada pelos fios aqui. Só para esconder. E pronto. Não precisa esconder. Ó, peguei o meio do fio. Quando a gente quer, não consegue. Quando não quer, a gente consegue e ainda bagunça tudo. Bom. Aqui. Terminou. Puxo e corto. Se quiser ficar com mais segurança, pode botar uma colinha aqui. Para não acontecer isso, tá vendo? O fio sair aqui do cantinho que a gente empurrou ele. A gente passa uma colinha. Vem com a agulha, empurra e esconde. Prontinho. Esse não vai sair mais porque eu passei uma colinha que daqui a pouco vai secar. Então vamos lá, vamos botar o fecho. Se vocês repararem, eles são diferentes, tá vendo? Um é mais larguinho aqui e o outro é bem fininho. A gente sempre usa qualquer fecho, que seja um mais largo e um mais fino, a gente sempre usa o mais fino na parte que vai ficar para lá e para cá. Não só para dar um acabamento melhor, para manusear e para estética também. Então, e a gente vai começar a colocar sempre por aqui. Porque essa bolsa é o quê? Eu vou botar o fecho aqui, depois eu venho e posiciono onde que vai ficar na bolsa. Então vamos lá. Aí como é que eu vou botar? Vou passar mais uma colinha aqui também, quando eu for colocar. Posso colocar aqui na pontinha, ó, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui na pontinha. Já decidi onde vai ficar? Vamos passar uma colinha aqui. Se eu tivesse usando a universal, que eu só posso usar agora se eu tiver com proteção na unha, senão eu levo bronca.
Era só botar e esperar um pouquinho que secava. Esse aqui não, esse aqui vai secar com o tempo. Aí agora o que eu vou fazer? Com esses fios que estão soltos aqui, eu vou esconder eles aqui, ó. Eu vou puxar, tudo também é aleatório, tá? Vou puxar aqui, ó, aquela ponta saiu, tá vendo? Porque eu passei a cola, mas olha o que eu vou fazer, ó, vou botar aqui pra baixo. Aí, quando secar o fecho, seca a ponta junto. Essas coisas que a gente tem que usar, sabe? Imaginação. Eu não vou colar aqui, não vou prender, pronto, já prendi a ponta ali. Aí, ó, antes de eu sair encaixando, eu vou dar um nó. Eu puxei para outro ponto ali. Aí vou dar um nó. Não precisa dar dois, não. Basta dar um bem apertadinho que segura. Aí agora eu vou esconder esse fio. Eu vou esconder esse fio. Vou puxando assim, como eu falei, aleatório. Procura fazer de uma maneira que fique mais bonitinho, né? Que não fique marcando demais, né? Aquela ferramenta, lembra que eu falei? Eu quase nunca uso, né? Mas hoje vocês estão vendo, eu tô usando. E agora é só esconder. Tá? Eu vou fazer isso. Porque eu tô morrendo de calor aqui, tô derretendo. Eu vou esconder tudo e volto pra gente botar o outro lado. Tá bom? Até já. Prontinho. E tá bem presinho. Agora, como é que eu vou colocar a outra alça? Vou ajeitar a bolsa, né? Que ela tem que estar direitinho. Aí vou prender o fecho aqui. Posso botar na posição que eu quiser, nesse caso aqui. Deixa eu só, antes de eu prender, dar uma apertadinha aqui, que eu achei que ficou muito alto isso aqui, muito gordo. Só uma apertadinha para segurança. Bom, aí eu vou prender, vou passar um pouquinho de cola aqui, aí agora um pouquinho mesmo, é só para marcar onde que eu vou deixar o fecho, tá? Porque eu não posso fazer a costura com ele preso. Aí vou arrumar a posição, ó, certinho aqui e vou apertar. Então eu sei que o fecho vai ficar aqui nessa direção. É forte a beça esse imã desses fechos, é muito bom. Então vamos lá, vou botar um pouquinho aqui. Aqui no caso, se eu botar mais pra cima ou pra baixo, não tem problema, não vai fazer diferença, porque aí eu só venho com o fecho e boto, né? Mas a gente mediu aqui, vamos fazer aqui. Esse aqui a gente podia botar pra dentro, mas é aquilo que eu falei, que se você fosse olhar por dentro, você ia ver o fecho e corria o risco dele dar uma levantadinha naquela abinha e machucar a pessoa, né? E tudo que a gente não quer é isso, né? Machucar o nosso cliente. Ó, a gente sempre puxa uma abinha daqui que fica um pouco para baixo do fecho para não ficar aparecendo um nó. Puxar esse aqui, porque eu não tô conseguindo pegar aquele não. E eu não quero puxar fio, porque isso aqui quando puxar fio é chato. Fica bem feio. Bom, ó, puxei e vou dar aquele nó básico. Não precisa dar dois, porque é só mesmo para firmar, porque o resto já vai estar preso. Aqui a cola, quando a gente empurrar né, esconder o fio. Vamos puxar do outro lado agora.
aqui. Ah, mas eu não tenho essa ferramenta. Já falei um monte de vezes. Pode fazer colocando a linha na agulha de tapeceiro. Gente, vocês acreditam que eu acho que eu puxei o fio? Pode botar o fio que tá trabalhando na agulha de tapeceiro e puxar, né? Introduzir, costurar. Pode usar a própria agulha de crochê, aí pega uma agulha mais fininha, né? Que fica melhor para trabalhar. Se fosse um barbante, eu daria 2 nós, mas se eu der 2 nós aqui nessa linha grossa, aí vai ficar aparecendo e não vai ficar legal. Então agora, mas essa ficou um pedacinho de nada de agulha, eu não consigo botar aqui e introduzir. Tem maneira de fazer isso também, ó. Eu faço com a agulha, faço o caminho com a agulha que eu quero que a linha faça. Ó, eu quero que ela venha por aqui e passe aqui. Aí venho com a linha e coloco aqui na pontinha da agulha, né? No lugar de botar a linha da agulha. Pronto. Aí agora eu puxo. Viu? Agora então vou terminar, vou esconder os outros fios e volto só pra gente colocar a alça e bater palma pro nosso trabalho. Até já. Ó, os 2 fechos colocados, perfeitos, então não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada lá de dentro. Eu não vou fechar agora, como eu botei a cola cascorês, ainda não secou. Mas vamos botar a alça, enquanto isso vai dando uma secada, aí eu coloco, aí eu fecho pra gente ver, tá? Então agora vamos botar a alça. Lembra que eu falei que eu ia botar esse alção aqui, se não ficasse legal, eu cortava um pouco da alça. Bom, eu vou botar essas 2 argolas, vou botar uma aqui e uma aqui. Vou ter que abrir essas argolas. Essa pecinha aqui é pra proteger o dedo da gente quando a gente tá fazendo crochê. Eu comprei, se eu não me engano, na Shopee. Você pode fazer também de crochê. Aí quando a gente tá fazendo crochê, dependendo da agulha, do trabalho, a gente faz assim e não machuca o dedo. E eu vou passar a usar isso quando eu for mexer com cola que possa estragar os moldes. E eu vou usar isso aqui agora pra botar no alicate. É ruim, vai ser meio pior de trabalhar com isso aqui. Mas pelo menos a gente protege e não estraga aqui a nossa argolinha. Ah, eu não tenho isso, não tem como comprar. Se você tiver durex em casa, é só enrolar uma durex aqui. Tem fita crepe? Enrola, meu marido faz assim. Eu queria dar isso aqui pra ele, eu comprei um saquinho com... Não, deixa que eu faça assim. Aí ele faz com fita crepe, quando ele não quer que machuque, né, a peça. Talvez fique melhor com fita crepe porque ele fica certinho aqui, né, mas eu quero ser chique, então vou fazer com esse aqui. Eu acho que vai ser horrível de trabalhar, mas vai proteger, não vai machucar a minha argolinha. Ó, tá vendo? A partezinha aberta aqui. Aí eu pego de cada lado. Se eu conseguir. Isso aqui é uma droga. Aí eu pego aqui de um lado. Pego do outro. E abro. Nossa, é duro pra caramba.
Quase morri agora. Abri. Aí, ó, venho aqui na lateral. Posso colocar só na primeira e posso colocar mais para baixo. Mas como é a ideia... Vamos botar mais para baixo, né? Para não ficar esse argolão saindo aqui. Ó, botei nas duas, ó, na segunda coisa. Venho aqui, coloco Agora eu vou fazer assim. Acho que vai ficar melhor para trabalhar. Aí venho aqui, já botei a argola, né? A corrente já tá presa. Venho aqui. Ó, pego aqui. Pego aqui. E volto na mesma posição e fecho. Mas é duro pra caramba isso aqui. Meu filho é que fala, você é muito fraquinha, mãe. É, eu posso até ser muito fraquinha, mas que tá duro, tá. Olha lá, tá quase lá. Prontinho. Aí bota essa parte, a junção, né, pra dentro. Eu vou fazer agora o mesmo com esse aqui. Eita! Eu vou fazer a mesma coisa. Começa aqui no meio, na segunda carreira. Coloco a corrente. Agora vamos apertar. Não apertou nada. Ai, ai. Eu sou fraquinha mesmo. Nunca fiz questão de ser forte. A minha força tá em outros lugares. Não na mão. No braço. Depois de um tratamento que eu fiz de saúde, agora que eu nem me atrevo a querer ser forte. Pronto. Boto a emenda. Agora a gente vai fechar. E pronto. Olha que lindeza! Se quiser incrementar, pode botar alguma coisa, um broche dourado aqui. Alguma coisa. Agora eu vou botar um carregador de celular. Um carregador externo de celular. Pra fingir que é o celular. Ó, vamos fingir que esse é o celular, ó. Cabe perfeitamente. Ficou até mais comprido, por quê? Porque eu medi pelo meu. O meu é gigantesco. Ó, dá até mais coisa. Um celular também. Aí dá pra botar documento, ó. O fone de ouvido. Aí dá pra botar documento também. E pronto. Ui, barrei na câmera, desculpa. Tá feita, tá pronto a nossa bolsa. Ok? Mas aquilo que eu sempre falo, pode fazer o fecho eu tô segurando assim porque ainda não secou totalmente. Pra não soltar. Tá vendo? Saiu aqui porque não secou direito. E eu tô fuxicando, tô enchendo de coisa.
Aí pronto. Pode fazer aqui, ó, tá vendo? Ficou bonitinho, um ponto diferente, mas podia fazer do mesmo ponto. E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, conto com os comentários de vocês, né? Falando de onde vocês são, o que vocês querem que eu faça. Outro dia eu tava conversando com uma colega crocheteira, ela me deu uma sugestão de crochê colombiano, eu acho. Eu ainda não conheço esse crochê, eu vou pesquisar direitinho e quando eu me sentir um pouquinho segura para mostrar para vocês, eu trago e mostro para vocês. Outra coisa que podia fazer também era direto essa argolinha daqui da alça, já botar aqui, sem esse intermediário aqui, tá? Tchau, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e Deus nos proteja e nos ilumine. Até a próxima!